mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou gravar um vídeo aqui de teoria. Vou falar para vocês aí sobre a teoria dos intervalos. É um estudo que ele vale para todos os instrumentos de harmonia: teclado, baixo, viola caipira, violão, enfim, cavaquinho, banjo, bandolim, todos os instrumentos de harmonia, instrumentos tipo flauta também, enfim. Essa é uma teoria que serve para diversos instrumentos. Então, intervalos. Os intervalos, eles podem ser tanto... eles são de dois tipos: intervalos simples e os intervalos compostos. Poucas pessoas falam sobre isso. O que é intervalo simples? É o intervalo que ele vai estar ali dentro da primeira oitava, ou seja, ali da primeira nota até a oitava nota da escala. E os intervalos compostos são os que vão passar disso, que é o que vai lhe dar nona, né? Que é o que vai dar nona, até o último intervalo, que vai ser ali o 14ª, intervalo de 14ª, que a gente não usa, mas a gente estuda. A gente não usa ele, mas ele existe, né? Que vai ser ali a sétima, só que uma oitava para frente, né? Que a sexta, uma oitava para frente, é o que a gente chama de 13ª, e a sétima, que é a próxima nota, é a 14ª, é o intervalo 14º. O que é oitava? É quando a gente vai de 1 a 8. Isso é uma oitava. Então, é assim que funcionam os intervalos. A escala maior de Dó, que é a escala que a gente vai usar de exemplo, ela tem as seguintes notas. Aqui nessa primeira linha, que a gente nomeou ela aqui de 1, nós vamos ter a escala, né? No caso, a escala maior de Dó, que vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, errei aqui. Ai. Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo. Beleza. Da primeira nota, aqui entre seria a linha acima, isso. Da primeira nota para a segunda, nós vamos ter um tom. Da segunda para a terceira, também nós vamos ter um tom. Um tom. Da terceira para a quarta, nós vamos ter semitom. Da terceira para a quarta. Da quarta para a quinta, nós vamos ter um tom. Da quinta para a sexta, um tom. E da sexta para a sétima, um tom. E da sétima para a oitava, semitom. Então, né? Então é assim, né? Aqui da primeira para a segunda, nós vamos ter um tom. Da segunda para a terceira, tom. Da terceira para a quarta, semitom.
Da quarta para a quinta, tom. Da quinta para a sexta, tom. Da sexta para a sétima, tom. E da sétima para a oitava, semitom. Isso é o que a gente chama de escala maior. Então, aqui nós temos, né, a primeira parte. E aí é que entra o detalhe. Aí é que tá. Da primeira para a segunda, um tom. Isso é o que a gente chama de segunda maior. Da segunda, aí da primeira para a segunda tem um tom. É por isso que a gente chama essa segunda de segunda maior. E sempre a gente vai avaliar da primeira nota até a nota que a gente quer entender ela. É sempre assim que a gente vai avaliar. Da primeira para a segunda, da primeira para a terceira, da primeira para a quarta. É sempre começando da primeira. Então, da primeira para a segunda, temos um tom. Por conta disso, nós temos uma segunda maior. Da primeira para a terceira, nós temos uma terça maior, porque nós vamos ter 2 tons de distância, né? Aí da primeira para a quarta, nós vamos ter uma quarta justa, porque nós vamos ter aí 2 tons e meios. Até a quinta nós vamos ter uma quinta justa. Até a sexta nós vamos ter uma sexta maior. E por que quarta justa? Porque nós temos da primeira para ela 2 tons e meios. A próxima é chamada de quinta justa, porque da primeira para ela nós vamos ter aí 3,5. A outra é chamada de sexta maior, porque da primeira para ela nós vamos ter aqui 2,5, 3,5, 4,5. Por isso que ela é chamada de sexta maior. E a sétima aqui é chamada de sétima maior. Sétima maior. E a última aqui é a oitava. Então, a sétima maior aqui ela é chamada assim porque ela está meio tom da oitava, né? Se a gente puder, a gente pode avaliar assim também, porque a oitava e a primeira são a mesma nota. A diferença é que uma tem um som mais grave e a outra tem um som mais agudo, mas é literalmente a mesma nota. Você não precisa pensar que vai ser nota diferente. Não, é a mesma nota, só que com um timbre diferente. Então a primeira aqui é mais grave e a oitava é mais aguda. Então, só que daí é o seguinte: se a gente pegar, aí que começa os detalhes. Se a gente pegar essa segunda aqui e trouxer ela meio tom, ou seja, ao invés de termos um Ré, nós vamos ter um Ré bemol, porque sempre a gente joga meio tom para trás, a gente coloca bemol. A gente está fazendo o sentido dos bemóis. Então nós, ao invés de termos um Ré, nós temos um Ré bemol. Então nós vamos ter com isso uma segunda menor. Uma segunda menor. A próxima aqui, se fizermos a mesma coisa com ela, se jogarmos ela meio tom para trás, fazendo com isso aí um Mi bemol, nós vamos ter uma terça menor, que é o que gera as escalas menores. A escala maior, ela existe porque ela tem uma terça maior. A escala maior, o primeiro motivo de existência
dessa escala é porque ela tem uma terça maior. Primeiro ponto que faz com que ela exista é porque ela tem uma terça maior. Escala maior, terça maior. Ou seja, toda escala que nós classificamos ela como escala maior, ou um modo grego, por exemplo, que a gente classifica ele como um modo grego maior, significa que ele tem terça maior. Tudo que a gente classifica como maior significa que tem terça maior. E tudo que a gente classifica como menor significa que tem uma terça menor. Beleza. Aí a quarta aqui, a gente pode pegar ela e jogar ela meio tom para frente, com isso fazendo um Fá sustenido. Com isso nós teremos aqui o que a gente chama de quarta aumentada. Então, e essa quarta aumentada aqui, ela é o que a gente chama de trítono. O que é trítono? É um intervalo que ele divide a escala no meio, ou seja, tanto faz dessa nota para a primeira ou dessa nota para a oitava, você vai ter 3 tons de distância. Ou seja, tanto faz você ir da primeira nota da escala até o Fá sustenido, ou ir do Fá sustenido até a última nota da escala, ou seja, até a oitava, tanto faz qualquer um desses percursos, você vai ter 3 tons de distância. Por isso que nós chamamos de trítono, que é o intervalo que gera num estudo posterior os acordes de dominante. Os acordes de dominante, toda a família de dominante, ele vai ter o seu alicerce no trítono. Ele vai ter o seu motivo de existência no trítono. A quinta justa, nós podemos pegar ela e jogar ela meio tom para trás, com isso fazendo aqui um sol bemol. Sol bemol. E isso nós chamamos de quinta diminuta. De quinta diminuta. Aí você pode às vezes pensar, mas o Fá sustenido e Sol bemol são a mesma nota. Sim, é a mesma nota. Onde o Fá sustenido é a mesma coisa que Sol bemol. Só que nós chamamos de forma diferente por conta da forma com que isso é gerado. Por conta da forma com que isso foi gerado, é por isso que nós chamamos de forma diferente. Porque a quarta aumentada veio do Fá, que é a quarta justa da escala. Nós chamamos esse Fá sustenido aí de quarta aumentada. E por conta desse Sol bemol ter vindo ali do Sol, por isso chamamos ele de quinta diminuta. Então, por conta da onde a nota veio, o nome é alterado. E isso é importantíssimo. Isso parece uma frescurinha, mas não é frescura. Isso é o que te faz compreender o surgimento de acordes diminutos, meio diminutos, escala diminuta, escala meio diminuta, a formação dos acordes dominantes. São essas coisas aí que te faz compreender também o surgimento de acordes com quinta aumentada. Então, obedecer isso aqui que te faz compreender o surgimento desses acordes. O surgimento desses acordes de determinadas escalas. Aí, essa quinta justa, nós podemos pegar ela e jogar ela meio tom para frente, fazendo com isso um Sol sustenido, que vira uma quinta aumentada. Uma quinta aumentada. Então, nós temos aqui a quinta aumentada. Por quê? Porque ela veio meio tom para frente da quinta justa.
Aí a sexta maior, nós podemos pegar ela e jogar ela meio tom para trás. Fazendo com isso aqui um Lá bemol, que é uma sexta menor. Uma sexta menor. Aí você pode pensar de novo, né? Mas Lá bemol é a mesma coisa que Sol sustenido. É a mesma nota. Mas nós temos que respeitar o nome dos intervalos, porque se a gente não respeitar o nome dos intervalos, depois na hora da gente estudar a formação das posições, que aí a gente vai falar lá de 13ª, 13ª menor, e assim por diante, a gente fica sem entender as coisas. Então, para evitar, então a gente tem que respeitar ali o surgimento das notas. Então, o Lá bemol aqui é uma sexta menor. Aí temos a sétima. Se a gente pegar ela e jogar ela meio tom para trás, fazendo com isso aqui um Si bemol, nós vamos ter aqui uma sétima menor. Sétima menor, que também podemos chamar de sétima. Tanto faz chamar de sétima menor ou sétima. Esse é o único intervalo que a gente pode omitir o termo menor. Esse é o único intervalo aí que quando ele tem o termo menor, você pode omitir ele. Ou seja, tanto faz você chamar de sétima menor ou chamar de sétima, fica correto. E esse intervalo aqui, ele vai ser parte aqui dos acordes de dominante. Não só dos acordes de dominante, mas também dos acordes meio diminutos também vai ter esse intervalo aqui. Então, por isso que é importante você decorar os intervalos como eles são, certo? E se pegarmos esse Si bemol e trazer ele meio tom para trás, ou seja, fazendo aqui a nota Lá, com isso nós vamos ter aqui o que a gente chama de sétima diminuta, que é a diferença de acordes diminutos e meio diminutos. Acordes meio diminutos têm sétima menor. Os acordes diminutos têm sétima diminuta. Então, essa é a diferença de um meio diminuto para um diminuto. Um diminuto vai ter sétima diminuta e um meio diminuto vai ter sétima menor. Um meio diminuto, sétima menor. E o diminuto, sétima diminuta. Então, aí você pode pensar, mas o Lá que ele não era uma sexta maior? Sim, ele era uma sexta maior, porque ele estava vindo ali da primeira, né, da contagem da primeira. Da contagem da primeira, ele é uma sexta maior. Em relação à primeira, ele é uma sexta maior. Mas porque nós pegamos ali a sétima, reduzimos ela a meio tom, fazendo com isso uma sétima menor. Depois reduzimos mais meio tom, aí passamos a ter uma sétima diminuta. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a oitava, certo? Aí é que está a questão, né, que é importantíssimo da gente avaliar. Nós vamos ter aqui de novo aquilo que eu tinha feito lá no início, só que apaguei, que é o quê? Uma linha que nós vamos classificá-la como primeiro, outra linha que nós vamos classificar como terceiro, uma linha que a gente vai classificar como quinto, uma linha que a gente vai classificar como sétimo, uma linha que a gente vai classificar como nono, uma linha que a gente vai classificar como 11º e uma linha que a gente vai classificar como 13º. Por quê? Porque são essas linhas aqui, elas classificam da onde a gente vai começar esse outro estudo aqui, que é o estudo da sobreposição de terças. O que é sobreposição de terças? Isso eu já falei aqui no canal em outro vídeo, mas eu vou falar aqui. A sobreposição de terças é quando a gente conta de 3 em 3 dentro da escala, ou seja, Dó, Ré, Mi. Então, Mi é a terça de Dó.
e assim sucessivamente. Então a gente vai reescrever a escala de 3 em 3 notas. Então, quando a gente começa aqui pela primeira nota, a gente dá o nome dessa linha aqui de primeira. Então fica assim a escala. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí depois a gente vai escrever a escala começando na terça. Então vai ser Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Depois a gente vai começar a partir da quinta. Por quê? Porque a quinta... por quê? Porque vamos começar aqui pela nota Sol, que é a terça de Mi. Ou seja, uma nota vai ser a terça da outra. Mi é a terça de Dó. A gente vai começar agora pelo Sol. Por quê? Porque o Sol é a terça de Mi. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois nós começaremos pela terça de Sol, que é Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois começaremos pela terça de Si, que é Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Depois começaremos pela terça de Ré, que é Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois começaremos pela terça de Fá, que é Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Com isso nós temos aqui toda a sobreposição de terças aqui que nos dá condições de entender a formação de todos os acordes. Quando a gente estuda só essas três primeiras linhas aqui, quando a gente estuda só essas três primeiras linhas, quando a gente estuda só essas três primeiras linhas, nós vamos ter aqui os acordes maiores. Daí, quando a gente acrescenta no nosso estudo a linha das sétimas, é quando a gente começa a ter os acordes com sétima. É quando a gente começa a ter os acordes com sétima, que é quando entra aqui os acordes meio diminutos, porque na escala maior a gente tem acorde meio diminuto. E depois, quando a gente começa aqui pela nona aqui, é onde a gente vai ter as nonas dos acordes. Depois nós vamos ter as 11ª dos acordes e as 13ª dos acordes. Sempre lembrando que no caso da 11ª, da nona, ela pode ser tanto nona maior quanto nona menor. E 11ª pode ser tanto 11ª quanto 11ª aumentada. E 13ª que pode ser tanto 13ª quanto 13ª menor. Né? Por quê? Porque a nona aqui é a mesma coisa da segunda. E lembrando que a segunda ela pode ser tanto maior quanto menor. Então com isso nós teremos uma nona ou uma nona menor. Porque a nona a gente pode omitir o termo maior dela. Quando a gente fala nona, a gente já está especificando que é um intervalo maior. Então a gente diz nona ou nona menor, que é a mesma coisa ali da segunda, só que uma oitava para frente. A 11ª aqui é a mesma coisa da quarta. Então por isso nós temos aqui uma 11ª ou uma 11ª aumentada. Nós poderíamos ter aqui nessa linha aqui esses dois intervalos. E na 13ª aqui, que é a mesma coisa da sexta, nós podemos ter uma 13ª ou uma 13ª menor. Então, estudando isso aqui passo a passo, é que você vai ter o conhecimento total da formação dos acordes dentro da escala maior, certo? E aí é que vem a questão, uma questão muito importante de você observar,
Essa 13ª aqui, ela é a colocação dessas notas, ou seja, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso aqui é a escala de Lá menor. Isso aqui é a escala de Lá menor. Isso aqui é a escala de Lá menor. Lá menor natural, que é a primeira escala menor que a gente tem. Escala de Lá menor natural. Então, a sexta, quando a gente começa a escala maior pela sexta, que é o que a gente fez aqui nessa última linha, porque a 13ª é a mesma coisa que a sexta. Então, toda vez que a gente começa a escala maior a partir da sexta, a gente tem ali a escala menor natural, que é a primeira escala menor que a gente tem. A gente tem 3 tipos de escalas menores: Lá menor natural, menor harmônica e menor melódica. Então, essa aqui é a menor natural, que é a primeira das 3 que a gente tem: menor natural, menor harmônica e menor melódica. Então é isso. Essa aula ficou um tiquinho grande, mas era necessário. Até uma próxima.